minha esperança em ti. Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Que Deus abençoe você. Que esse seja o dia exclusivo de posicionamento, de sabedoria. Que o Eterno renove as suas forças. Você que está vendo a gravação dessa live, sinta-se amada. Seja muito bem-vinda também, você que está chegando a primeira vez. Deus abençoe tremendamente, que seus ouvidos estejam abertos, atentos a ouvir a voz do Eterno. Aleluia! Vamos iniciar mais uma live. Estamos aqui transbordando em um detox espiritual em que o Senhor tem nos conduzido e Ele não vai nos deixar. Aleluia! Vamos consagrar a Ele esse tempo. Vamos levantar as nossas vozes em oração, em adoração e rendição ao Eterno. Santo, santo, santo é o teu nome para sempre, Jesus. Adoramos a ti, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entregamos, Senhor, esse tempo a ti. Ofertamos a ti, Senhor, as primícias do nosso dia, Senhor. Declaramos que tu és o nosso Deus. Não existe outro Deus além de ti. E aqui estamos para declarar, Senhor, a tua identidade, o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o grande eu sou quem sou. Eu declaro, Pai Santo, que tu és poderoso, santo, eterno, justo, majestoso, glorioso, Rei dos Reis, Alfa, Ômega. Tu és o princípio, tu és o fim. Tu és o Deus que tudo pode, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Celebra o teu nome, Rei dos Reis. Recebe, Senhor. Recebe as nossas vidas, Senhor, nesse tempo. Recebe essa oferta como cheiro suave e agradável às tuas narinas. Fala conosco, Senhor, que não seja, Pai, a minha boca a falar, mas que seja o teu Espírito a ministrar, Senhor, sobre cada vida, em cada casa, em cada ouvido, meu Senhor, que seja a tua voz bradando. Ah, meu Senhor, abre a voz, Pai amado, abre a boca e fala, Senhor Jesus, através, Senhor amado, da nossa voz. Fala conosco, Senhor, através de todas as percepções que o teu Espírito trouxer em nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa força em ti. Tu és o Deus da sabedoria, tu és o grande Deus, o grande eu sou, o Deus da provisão, o Deus que manifesta-se, Yahvé, manifesta-se em nosso meio. Nos fortalece, Senhor. Recebe adoração, Senhor. Purifica nosso coração. Nos perdoa, Senhor, de todo pecado. Renova as nossas forças, Senhor. E nos ensina a andarmos em santidade dia após dia, Senhor. Nos capacita para esse tempo, Senhor, de limpeza profunda, em que o Senhor está nos conduzindo, meu Deus, nesse tempo, para honrar, para adorar, para exaltar o grande Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Elevamos os nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem de ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, santo, 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 para todo sempre é esse Deus. Aleluia, aleluia. Vamos erguer um altar de adoração ao nosso Deus, declarar-lhe toda glória, toda honra, todo o nosso amor. Dedicamos a ti, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar nele, vamos nos regozijar nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Deus, nos capacita, nos renova dia após dia, Senhor. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai. E nos conduz em tudo, Senhor. A nossa esperança está em ti, Senhor. Colocamos a nossa esperança em ti, Senhor. Tu és a nossa âncora. Tu és o nosso sustento, tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, e com o brado da sua voz, ventos e tempestades se aquietam pelo poder do teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu favor, pela tua direção. Eu declaro, Senhor amado, aberta essa live, consagrada a ti, Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, cada palavra que será ministrada, que teu Espírito ministre, Senhor, que teu Espírito fale. Não nos deixe, Senhor, naufragar, Pai, na nossa tolice, na nossa incredulidade, Senhor. Não deixa, Senhor, que venhamos, Senhor, viver uma vida, Pai, de qualquer jeito, Senhor.
Vem nos alinhar ao centro da tua vontade, Senhor. Nós queremos colocar nossa esperança em Ti, Senhor. Colocamos a nossa esperança em Ti, Senhor. Nos direciona, nos guia, Senhor, nesse tempo, Papai. Não nos deixe naufragar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia. Bom dia, mulher sábia. Você é uma mulher sábia. Você é uma mulher posicionada. Estamos aqui em mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Coloque a esperança no Senhor. Não coloque a sua expectativa em pessoas. Porque quando você coloca expectativas em pessoas falhas, elas irão frustrar você. Porque você, assim como as outras pessoas, também é falha. Todos nós somos falhos. Mas quando você coloca a sua expectativa no Senhor, com fé, você entende que o Senhor, Ele é o soberano. Aí você vai ver que as coisas fluem em nome de Jesus. Que o Senhor não nos permita naufragar no meio de tantos pensamentos indecisos, no meio de tantas crenças que nos paralisam, mas que nós venhamos estar fincadas, a raiz na verdade do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe poderosamente. Vamos iniciar aqui nosso tema de hoje, nossa live, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, amadas, nós vamos falar sobre sabedoria financeira. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos entregar as nossas primícias ao Senhor em tudo. Estamos aqui no horário aqui no Brasil, às 6h37 da manhã. São as primeiras horas da manhã que nós estamos aqui entregando ao Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria de Deus para administrar finanças. Amém? Deus abençoe todas vocês que estão vendo a gravação. Vamos entrar aqui nesse tema, é um tema essencial para a nossa vida, né? A sabedoria, ela é a base. A Bíblia diz isso. Então, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, temer ao Senhor é colocar Deus em primeiro lugar. É uma das coisas, né? Então, amadas, nós estamos nesse mês aqui, biblicamente falando, nós estamos em um mês aqui chamado Shevat, ou Shevat, como você preferir. E esse mês, ele está alinhado com o nosso calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano. Então, esse mês aqui bíblico, ele está ligado, alinhado ao mês de fevereiro. Então, é exatamente esse o tempo que nós estamos vivendo. Um mês aqui muito especial, porque é um mês que simboliza renovação, é um mês que simboliza recomeços, é um mês que simboliza provisão. Então, biblicamente aqui, o mês de Shevat é um mês conhecido como o crescimento das árvores em Israel. Então, aí tem um significado profético. Tudo que nós pegarmos na Bíblia tem algo profético. A Bíblia, ela é extremamente profética. Não existe nada na Bíblia que possa ser descartado. Não existe essa possibilidade, porque tudo é profético. E nós só precisamos ter discernimento no Espírito para nós podermos entender a revelação do Senhor. E lógico que é entrega em oração, jejum, e essa busca aí faz toda a diferença, né? Então Deus, Ele deseja que eu e você frutifiquemos. Olha só, árvores falam de fruto. Então, quando as árvores, elas frutificam e o fruto, eles saem frutos vistosos, frutos saudáveis, significa dizer o quê? Que a raiz está saudável. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela é a raiz. Porque a raiz também, se nós formos pensar na configuração de uma casa, a raiz de uma casa é todo o seu fundamento, é aquilo que é criado por baixo na terra para sustentar uma casa. Então, espiritualmente falando, a sabedoria, ela é essa raiz, a sabedoria, ela é esse fundamento que vai sustentar a casa. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ou seja, a mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua casa. Então aqui você já entendeu que existe um chamado, uma missão, na verdade, para você. Não é para ser um peso,
é uma missão. Então Deus, ele deseja que eu e você frutifiquemos em todas as áreas, inclusive na área financeira. Então hoje nós vamos aqui tratar um pouco desse assunto. Eu vou precisar fazer a live um pouco mais rápido, pois eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, mas vamos lá. Primeiro eu quero fazer perguntas. Eu sempre nas lives gosto de trazer perguntas. Por quê? Porque as perguntas, elas nos tiram de zona de conforto. As perguntas, elas nos levam a uma reflexão. Então vamos refletir aqui. Deixa eu perguntar para você. Você sente que sua vida financeira está parada, sem crescimento? Não precisa falar aqui, tá? Não precisa responder. É só para você refletir. Então, para você, está difícil administrar os recursos que Deus te confiou? E você? Como é que você quer fazer a partir de agora? Você quer aprender a ser sábia? Você quer aprender a ser fiel com aquilo que você recebe? Então são 3 perguntinhas aí para você refletir. E se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, então essa live é para você. Glória a Deus. Então hoje nós vamos buscar a direção do Senhor para que as nossas finanças sejam restauradas e alinhadas com o princípio do reino. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos viver debaixo de princípios. Então, princípios do reino. Princípios são leis, são estratégias, são ordenamento bíblico, são ordens divinas, são estratégias de Deus para nós, para nos fazermos crescer. Então, princípios do reino. O reino nós já sabemos. O reino de Deus é você se posicionar. O reino de Deus é você identificar quem você é você identificar que Ele é o rei, Ele é o rei dos reis. Se Ele é o rei dos reis, você é rainha, porque Ele é rei sobre você. A autoridade está acima de todos, a autoridade de Deus. Então o Senhor nos deu, inclusive, essa terra para nós governarmos. Então Deus nos deu essa autoridade. Então nós também, como rainhas, temos a autoridade. Então existem princípios para que eu e você possa reinar em glória em todas as áreas das nossas vidas, especialmente também a área financeira. Então vamos lá. Por que é que Deus quer? Por que colocar Deus em primeiro lugar nas finanças? É uma pergunta que nós temos que fazer. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, olha, pede a Deus a sabedoria, porque Ele dá a todos de maneira liberal. Ele não limita, eu vou dar para um, vou dar para outro, não. Ele dá a quem pede. E lembrando que o pedir não é apenas a palavra, o falar. Primeiro nós temos que entender algo precioso, que as nossas palavras, elas não foram feitas para comunicação. As nossas palavras, elas foram feitas para gerar coisas. Então, quando nós geramos coisa, nós nos comunicamos. Mas às vezes a gente pensa, né, que a nossa língua foi feita, nossas palavras, porque as palavras, elas são espirituais. Então você não vê palavra, você não pega, então é de um campo espiritual. Então quando você entende que a sua boca, ela tem o poder de gerar, então você precisa se posicionar nessa verdade. Só que muitas vezes o que é que acontece? Nós falamos algo, mas lá no nosso íntimo, a nossa autoimagem não acredita naquilo que nós falamos. Porque as palavras, elas são ditas colocando sobre elas algum tipo de fé. Ou fé ou medo. O que é o medo? O medo é a fé na coisa errada. Então quando nós colocamos com fé, é quando nós sabemos quem nós somos, é quando nós temos certeza e convicção daquilo que nós cremos. Então nós trazemos a existência. Então quando você pede sabedoria a Deus, você traz essa sabedoria à existência a partir desse princípio: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei
e a porta será aberta. Então nós temos que buscar entender alguns princípios bem simples, que às vezes a gente sabe, mas a gente se perde no meio de tantas contextualizações aí que nós tivemos ao longo da vida, de explicações, de interpretações, muitas vezes errôneas da palavra de Deus, devido a tantas transições, a tantas traduções bíblicas que acabam meio que fugindo um pouco da realidade no que diz respeito, sabe, à tradução de línguas, né? De língua, de idiomas, é isso que eu quero dizer. Então, amadas, muitas vezes nós tomamos decisões financeiras baseadas na emoção. Na maioria das vezes, diga-se de passagem, né? Porque o dinheiro, ele é emocional, o dinheiro também ele é espiritual. Então, as nossas emoções, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Só que nós geramos emoção em algo, em coisas, e nós mesmos, muitas vezes, sem pronunciar palavras, nós acabamos manifestando aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então a Bíblia diz, se você necessita de sabedoria, porque o que é sabedoria? Sabedoria é você saber fazer. Saber fazer. Então, você sabe administrar essas finanças. Se você não sabe, você tem que administrar. Você tem que buscar sabedoria para administrar. Glória a Deus. Bom dia, shalom. Shalom, Joseni, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Então, olha só, qual é a prova que nós damos aqui, né? Que nós podemos fazer essa reflexão de decisões financeiras que nós tomamos baseadas na emoção e não na sabedoria. Olha só, gastamos sem planejamento, sem perguntar a Deus se aquilo é necessário. Então a gente acha que Deus, muitas vezes essa visão que se tem de Deus, de um Deus que tem obrigação de abençoar, um Deus em que a gente só se aproxima dele, só ora a ele, só fala com ele para pedir. Então essa visão é que acaba atrapalhando tudo. Então a base toda está na falta de relacionamento com Deus. Então nós entrarmos lá na sala de estar e nos apropriarmos dessa intimidade com o Senhor. Quando nós passamos a ter intimidade com o Senhor, nós passamos a ouvir a sua voz. Mas para isso nós temos que discernir a voz do Senhor no meio de tantas vozes, porque tem a nossa voz, a voz do nosso próprio eu, tem a voz do inimigo e tem a voz de Deus. Nós temos que ter discernimento para saber de quem é a voz. Então, muitas vezes, quando nós estamos elevadas por emoções que são emoções passageiras, então não é Deus que está falando. Muitas vezes é o inimigo que está manipulando, ou até mesmo é a nossa muita vontade de fazer as coisas que nos levam para esse lugar de ansiedade. Então, essa questão de ansiedade financeira é exatamente por conta disso aqui, por conta de emoções estarem no comando. Então vamos lá. Outra forma aqui que denuncia é quando nós deixamos Deus por último. Então é quando se trata de dinheiro, né? Deixamos Deus por último, colocamos o dinheiro acima de tudo, em vez de buscar o Senhor primeiro. Então nós estamos falando nesse mês muito sobre primícias, sobre colocar Deus em primeiro lugar. E isso aqui é extremamente necessário. Nós temos que aprender a viver debaixo de princípios. E aquilo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. O colocar em prática é exatamente essa sabedoria. Olha só, a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria vem do alto. E se precisamos de direção, nós devemos pedir a Deus. Porque Deus, ele tem a direção certa para nós. Mas não adianta, se você não pede, você não está disposta a renunciar a coisas, a entender o caminho que Deus está traçando para você. É a mesma coisa, quando nós vamos a algum lugar, nós pedimos lá no GPS, nós colocamos lá a localização, pedimos para o GPS nos orientar sobre como chegar naquele lugar. Primeiro nós temos que fazer o quê? Parar um pouco e analisar aquele caminho para ver se nós entendemos realmente. E quando a gente não entende, a gente vai fazendo o quê? Quando a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, aí vai lá dirigindo o carro, tem uma setinha que está indicando lá.
Então você não sabe como chegar lá, mas aquela seta está fazendo você acreditar que você vai chegar lá, porque você já tem uma visão mais ou menos, porque mostra onde você está e aonde você vai chegar. Então é a mesma coisa, nós devemos pedir direção a Deus. Vamos dizer que Deus, Ele é o nosso GPS, Ele é a nossa direção. Então o que é que você quer? Sabedoria financeira. Então no ponto agora que você está, se você quer é porque você não tem, ou porque você tem pouca. Então você vai, pede ao Senhor e Ele vai te dando o caminho. Agora é aonde pega, porque essa jornada precisa ser uma jornada de fé. O que é uma jornada de fé? É você acreditar que você vai chegar, mesmo sem você nunca ter passado por aquele caminho. É exatamente isso que acontece quando a gente pega um GPS e colocamos lá um endereço. Agora, quando a gente fica meio assim, sabe, confuso, olha, isso aqui pode ser perigoso, eu não conheço esse caminho, eu acho melhor eu não ir. Então, muitas vezes é a falta de fé. Então, a falta de fé acaba trazendo, assim, dúvidas. Mas uma coisa é você ter dúvidas e outra coisa é você ter prudência. Então, quando você olha assim no GPS, eu não conheço esse caminho aqui, não estou sentindo no meu coração de ir. Então você vai fazer o quê? Você vai perguntar a alguém se conhece. Você sempre vai precisar ter segurança, sentir ao menos um fiozinho de segurança para poder você dar o primeiro passo. Porque se você for no ímpeto, muitas pessoas hoje, infelizmente, caíram em ciladas, em armadilhas por causa disso, por irem na precipitação e não conhecem o ambiente, não conhecem lá a localidade, né? A comunidade, e muitas vezes muitas comunidades com indivíduos violentos e tudo mais, e acaba acontecendo coisas terríveis por causa da precipitação. E a precipitação é um desgoverno das emoções. Então aqui eu tenho uma chave poderosa para você. Olha, quando eu e você colocamos Deus no centro das nossas finanças, direcionando, tá? No centro o foco é Ele, mas nas finanças é Ele no controle, é Ele no volante. Então quando nós confiamos nele dessa forma, então é como se Ele fosse o nosso professor da autoescola, sabe? Quando a gente está aprendendo a dirigir, que a gente senta lá e o professor, ele fica ali, o instrutor, né? Ele fica ali do lado. Então não é para você aprender. A gente fala assim muito de um controle, nós temos que entender isso. Porque o controle parece que é o quê? Parece que é você dizer, ó, toma aqui que eu vou ficar aqui de boa. Não, Deus ele está querendo nos ensinar a administrar. Então Deus ele caminha junto. Deus ele não faz por você aquilo que você deve fazer. Então se você não sabe, você tem que pedir a Ele. Como é que você pede? Instrução. Quando você vai se matricular em uma autoescola, você vai porque você quer aprender a dirigir. Só que você nunca pegou um carro, então você não sabe. Agora você vai para a autoescola, primeiro você vai pegar a aula teórica, você vai pegar aquelas aulas todas ali, passar um período, você vai estudar, você vai passar por um teste para você ser avaliada, para ver se você entendeu. Aí depois você vai passar pela prática. Então aqui o teórico é o conhecimento que você vai buscar, é você sentar para ler um livro, para você assistir uma live, para poder você escrever algo daquilo que você está vendo em uma tarefa, em um livro, como nós fazemos muita tarefa, passamos muita tarefa, o livro mesmo, o poder da autorresponsabilidade, tem várias tarefas. Da mesma forma com a nossa vida espiritual. Então o que acontece? Deus, ele diz assim, ó, você quer? Aí você vem pedir, né? Eu quero sabedoria. Então é a mesma coisa de você dizer, ó, eu estou pagando aqui para entrar na autoescola porque eu quero aprender a dirigir. Aí você vai dizer, ó, Deus, eu vou pagar o preço necessário para eu ter sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos investir tudo que nós temos para nós adquirirmos sabedoria. Então a mesma coisa, quando você se disponibiliza, você ora pedindo ao Senhor sabedoria, você está dizendo, Deus, eu estou investindo aqui, ó, a minha oração, o meu tempo, o recurso financeiro, eu estou investindo aqui em algo que eu quero para adquirir sabedoria. E aí você vai
fazer o passo a passo. O que acontece? Muitas vezes, a gente obedece a seres humanos, mas a gente não obedece ao Senhor porque nós não conseguimos ouvir, porque a nossa autoimagem está ligada. Lembra daquela aula que eu falei sobre a essência do ser? Então, quando a nossa essência não está conectada no Criador, nós perdemos as suas características. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, quando nós falamos de imagem e semelhança, não é no corpo físico, é no caráter, é na personalidade. Então, o Senhor colocou tudo o que há em nós, já é dele, veio de Jesus. Nós somos exatamente os representantes de Jesus. Então veja aqui como são as coisas. Se nós não estamos aliançados nessa essência, o que acontece? A gente não sabe ouvir Deus. A gente não lembra muitas vezes de perguntar a Deus, de pedir ajuda a Deus. Mas o Tiago está aqui dizendo, se você não tem sabedoria, você peça a Deus. Então você vai lá e diz: Deus, eu quero sabedoria, por favor me dê sabedoria. Você está indo lá comprar sabedoria. Agora você está pagando com o quê? Muitas vezes é com o seu tempo, muitas vezes é com dinheiro mesmo. Quando você entra em um curso, quando você entra em uma masterclass, você está pegando o seu dinheiro e está dizendo: Deus, eu quero sabedoria. A sabedoria é você pegar um conhecimento e colocar em prática, ou um desejo que você tem de crescer em algo e você vai buscar. Então o passo a passo na autoescola é esse. Você entra, você vai procurar primeiro saber qual o preço que você tem que pagar. Aí você vai lá, procura a pessoa responsável, faz o pagamento, procura saber todas as informações, se planeja. Você não chega lá, tipo, paga a autoescola e não sabe os dias disponíveis que o instrutor tá lá disponível para você, porque senão você vai perder tempo e dinheiro. Não é assim no mundo físico, no dia a dia que a gente faz? Primeiro a gente analisa quais os dias disponíveis. Deixa eu ver aqui, eu estou disponível nesses dias? Eu posso sacrificar alguma coisa nesse dia para estar disponível? Tudo é uma questão de escolha. Então quando eu e você entendemos isso, aí vamos buscar sabedoria. Aí Deus disse: ok, você quer sabedoria? Preste atenção, toma aqui o livro, aqui é a aula teórica agora, você vai passar pela teórica. Você vai lá, vai ler a Bíblia, você vai buscar, você vai estudar a Bíblia. Então passou aquela fase ali, lógico que é contínuo, mas eu estou falando para você dar o primeiro passo na sabedoria. Aí você começa a ler a palavra, vai chegar um momento que na sua vida você vai ter que fazer avaliações. Então quando você é convocada para fazer uma atividade em um livro, uma coisa assim, não é para você ficar aí cansada, não, é para tirar você desse lugar de ignorância, ou até de que você já sabe, porque só tem como fazer um teste, uma avaliação escrita depois de um conteúdo dado. Então quando você lê a palavra, vamos fazer o teste para ver se você entendeu? Acabou de ler o livro, vamos ver se você entendeu? Vamos ver, eu quero tirar você desse lugar de ficar achando que sabe ou achando que não sabe, sem você ter certeza, porque a avaliação é o que vai determinar. Aí é onde está a questão. Agora, depois que você passou nessa avaliação, vamos para o próximo passo agora na autoescola. Passou pelo teste teórico, agora você vai para a prática. Mas olha, lá no teórico, muitas vezes, o instrutor, ele não está ali com você, embora você receba as orientações. Então você recebe as orientações, mas é aquele momento em que você tem que ter responsabilidade. E você não vai avançar para a próxima fase se você não passar na teórica, você não avança para a aula prática. Até você pegar a sua carteirinha, né, a carteira de motorista, a habilitação, você tem que passar por esse passo a passo aí. Queira você ou não, seja lá, não importa qual seja a cor da sua pele, não importa quantos quilos você pese, não importa a cor dos seus olhos, do seu cabelo, não tem nada a ver isso aí. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a sua altura, nada. Você tem que entender, é um padrão. Então Deus, ele também tem os seus padrões. Padrões estabelecem resultados. E nós queremos muitas vezes inverter a ordem. Aí o que acontece quando inverte a ordem? Aí a pessoa vai na emoção, querer aprender a dirigir sozinho. Aí depois é que vai. Tem muitos que vai e aprende a dirigir com o pai, com a mãe e vai para a rua. Quantas histórias nós já ouvimos falar de jovens, principalmente, que pegaram o carro de forma irresponsável e até mesmo cometeram crimes, até mesmo sem querer.
Mataram pessoas por conta de quê? Não tem a cobertura, não está debaixo da lei, não está debaixo do favor de Deus. Quando eu e você passamos a seguir o passo a passo, fazendo as coisas da maneira certa, a bênção do Senhor está repousando sobre nós. Então passou pela aula teórica, vamos para a prática. E Deus está dizendo assim, olha, eu sento, você tem que sentar aí porque você está aprendendo. A primeira aula que você faz com o instrutor, quando você vai para a aula prática, a primeira aula ela é sentada ali no banco do carro, no lugar do motorista, e você vai ali aprender com as direções que o instrutor está te dando. Primeiro, você não vai ter como avançar, tirar o carro do lugar, se você não souber como é que liga o carro, qual é a força que você tem que colocar na ignição para você virar a chave. Você não vai conseguir tirar o carro do lugar se você não souber engatar a primeira, se você não souber que você tá, que a marcha está ali no ponto morto, aí você tem que primeiro engatar a primeira. Em que velocidade é que você tem que virar para a segunda? Tem que mudar, botar a marcha da segunda. Quais são os pedais ali? O que é aceleração, o que é acelerador, o que é freio, o que é embreagem. Você precisa de ter todo esse conhecimento básico. Então o instrutor, nesse primeiro encontro, ele vai dizer, deixa eu ver se aquilo que você aprendeu lá, o que é importante aqui, porque isso aqui é caso de vida ou morte, deixa eu ver se você entendeu. Então é a mesma coisa, o Senhor vai nos testando, Ele vai nos colocando diante da situação. E outra, nós aprendemos a dirigir, não é dentro de uma garagem fechada, não. Nós aprendemos a dirigir já na rua, em um ambiente mais tranquilo, lógico, no começo, até você ir pegando o jeito. Então são várias e várias aulas em que você vai fazendo a mesma coisa até chegar o dia do teste. Então, quantas vezes a gente passa por aquela aula, né, de conhecer. Primeiro, você tem que conhecer o carro quando você vai aprender a dirigir. Você tem que aprender a conhecer o carro. Você tem que conhecer as marchas. Você tem que conhecer, tem carro que a marcha, as marchas, a terceira e a quinta são bastante parecidas. Então você tem que saber a diferença ali, é um detalhezinho só que você tem que saber. Então, se você não conhecer o carro, então o carro fala de quê? Fala de você, fala da sua vida. O carro fala da sua história, da sua jornada. O começo da sua jornada é você conhecer a Deus e você conhecer a si mesma. Se você não se conhecer, você não vai saber a hora que você vai poder acelerar, a hora que é a hora de frear. E se o Senhor não estiver ali do seu lado como um instrutor para guiar você, ensinar você, você não vai ter êxito. Então vamos imaginar aqui a nossa vida financeira como um carro. É desse jeito que é. Então imagina só, a nossa vida financeira é um carro. O Senhor, ele precisa estar sentado ali do seu lado. Tem gente que pega Deus e coloca no banco de trás. No banco de trás não se instrui muita coisa. Por mais que diga, vai por ali, mas no banco de trás não tem como chegar assim, direito para mostrar detalhes do painel do carro. Por quê? Porque está mais afastado. Do lado é diferente. Qualquer erro que você cometer, o instrutor ali do lado, ele pode puxar o volante ligeiro para poder você não entrar em um acidente, em um problema maior. Se está atrás, não dá tempo, porque é muito rápido. Os levantes vêm, as dificuldades vêm, o trânsito, ele é muito rápido. Você vê de um lado e do outro. É desesperador quando você vai aprender a dirigir, principalmente numa cidade grande, que você sai pela primeira vez na rua, e nas primeiras vezes, né? E depois também, quando você pega a sua habilitação, Deus diz assim, você está habilitado aí agora, os desafios agora é você e você, mas o ensinamento ficou, a base ficou, a sabedoria ficou, e ele continua ali do seu lado. Então o ensinamento que ele te deu continua. Quando a gente entra nessa coisa de ir para a autoescola e fazer a aula, primeira vez, gente, parece que a gente está sufocada. A sensação era essa que eu sentia. Parece que estava cheio de coisas do meu lado, os carros grandes, misericórdia, que pavor. Aí o motorista, o instrutor, até mesmo o marido já com mais tempo de experiência, diz assim, eu cheguei para passar 2 carros. E a gente fica com medo, com insegurança. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não testou, a gente não fez, a gente não serviu, não fez, sabe? O serviço de você fazer, tantas vezes são. Aí depois que você começa a fazer, já vira automático. Quando você está aprendendo a dirigir, para você virar a marcha, você fica sempre olhando, porque você não tem segurança.
depois você vai no automático, ó, você passa, dá seta, você vira e faz curva, e faz no quê? Nem percebe que você já está fazendo aquilo ali, ó, mas já está, ó, impregnado na sua mente. O comportamento, ele já vai, ó, inconsciente ali, ó, já vai fazendo as ações, né, ou as atitudes. Então, da mesma forma, vamos imaginar aqui que a nossa vida financeira é um carro. Então, como é que nós temos que fazer? Primeiro, eu tenho que me conhecer, né? Depois, lógico, de eu ter buscado instrução no Senhor, convidado Ele para sentar do meu lado, para me ensinar a dirigir. Então, eu vou conhecer primeiro como é que funciona finanças. Então eu tenho que ter o conhecimento, no mínimo, o básico. Quando você vai aprender a dirigir, você não tem o conhecimento todo do carro, mas a teórica você teve. Na teórica a gente aprende tudo que tem lá no motor, tudo é ensinado. Tudo é ensinado. Então, na prática, você vai colocando aos poucos, porque é muita informação e você não consegue, tipo, na primeira vez pegar tudo. Não. Até porque, sabe o que acontece? Nós temos que ter um segredinho, que é você entender, você aprender a ouvir o carro. Porque os carros, eles são diferentes, são marcas diferentes, são fabricantes diferentes, então são tecnologias diferentes. Aí você tem que, com o tempo, você vai aprendendo a ouvir o motor do carro. Quando você ouve o motor do carro, você consegue detectar se está com algum problema. Qualquer barulhinho que tem no carro, você ouve assim, ó, esse barulho aqui está estranho. Então já é um pré-anúncio de que algum problema está por vir. Da mesma forma, você tem que agir com o seu carro, com a sua vida financeira, que eu estou trazendo aqui nessa alegoria aqui, nessa metáfora do carro. Então entenda isso. Aí você pega a sua vida financeira, você tem que estar, ó, administrando, mas o Senhor está ali do seu lado. Agora tem uma diferença aqui, porque a Bíblia diz que você tem que governar. O Senhor te deu autoridade. Então autoridade é Deus dizer assim: olha, toma aqui a chave do carro, você não sabe, mas eu vou te ensinar. O domínio é dele, o carro é dele. Agora ele entregou a chave e disse: agora você tem autoridade para você tirar esse carro desse lugar, porque eu estou te dando autoridade. Acontece que Jesus já nos deu autoridade, ó, faz tempo, e nós não assumimos o controle da nossa vida, do nosso carro, das nossas finanças. Nós não assumimos. Por quê? Porque nós deixamos de seguir princípios. E depois que acontecem os acidentes, é que muitas vezes a gente vai querer voltar atrás, dar mais trabalho, mas é possível também, porque nós estamos sempre prontas, dispostas a reaprender o que for necessário. Eu falo da disponibilidade do nosso cérebro. Sempre é possível. Então eu quero que você entenda essa configuração aí. Agora observe aqui o carro. O carro, ele tem os retrovisores, né? Tem o retrovisor de dentro, tem o retrovisor das laterais, que é para poder você ver quem está atrás, e tem o para-brisa, que é o que te dá a direção, né? O que faz, você vê que, ó, a visão do que você vai ver à frente, o vidro, vamos pensar assim, então é muito maior. Aí você vê, para você olhar para trás, você não precisa ter uma visão tão grandona, não. Você vê que o retrovisor é pequenininho, e você consegue ter mais ou menos uma dinâmica quando você aprende a interpretar. Uma das dificuldades que eu tinha quando aprendi a dirigir era interpretar o retrovisor. Por quê? Porque o espelho, ele faz um trabalho inverso. Você vê as coisas de um outro ângulo. É ver ao contrário. Quando você se olha no espelho, você fica achando que você é feia, mas você está se vendo ao contrário. Você sabia disso? O espelho, ele é mentiroso, ele não fala do real. Ele não fala. Ele lhe espelha, ele lhe coloca em um outro lado. Somente isso aí que acontece. Então, são uns códigozinhos aí. Então você vê, ó, quando você olha para o retrovisor, o que é que você tem que fazer? O retrovisor é feito para poder você olhar para trás, para você ver o que é que está vindo de lá de trás. É para você também identificar e ver as reações dos outros, para não atrapalhar a sua condução. Então o retrovisor, você tem que passar, olhar rápido, ó. Você tem que ser rápida para olhar, mas não é para você ficar presa olhando para o retrovisor, andando para frente, olhando para o retrovisor. Não tem como. Agora, quando você vai dar uma ré, você tem uma necessidade de dar uma ré, o que é que você faz? Você olha por acaso pelo para-brisa, que tem aquela toda expansão de visão? Não, você olha pelo retrovisor, porque é necessário para poder você voltar lá. Mas você não fica lá. Você não vê carro nenhum aí andando de ré o tempo todo. Você não vai em uma rodovia de altíssima velocidade, vendo um bocado de carro aí andando de ré. Não. Deus, ele chamou você para andar para frente todo
Todos nós já vivemos debaixo de uma configuração, de uma compreensão, de uma sabedoria, de andarmos para frente, mas muitas vezes a nossa vida financeira não vai para frente. Por quê? Porque está faltando sabedoria. E o passo a passo da sabedoria aqui é esse: é comprar sabedoria, é buscar sabedoria, é aprender com as pessoas ao redor e ir fazendo. É ir fazendo, colocando em prática, pagando o preço que tem de pagar. Aí as pessoas não querem pagar preço de entender os princípios bíblicos e viver nele. Não quer pagar um preço de ler um livro. Não quer pagar um preço de fazer um curso, de assistir uma coisa. Mas olha, as emoções estão ali latentes. E muitas vezes a pessoa está dominando a sua vida financeira, está administrando a sua vida financeira com base emoções. E o Senhor não está ali do lado porque ele não foi convidado. Ou às vezes apenas só um instrutor diz assim: olha, dá seta para a esquerda. Aí você tipo, vou fazer o que eu quero. Vou dar seta para a direita. Ou não vou dar seta nenhuma. Não vou dar seta nenhuma. Vira a esquerda sem dar seta. O outro carro que não percebe, tá, bate no fundo. Olha aí o problema. Por não ouvir instrução. Já está dizendo instrutor. Instrução. Então a Bíblia diz que a sabedoria, ela tem 7 pilares. E um desses pilares é a instrução. Nós precisamos entender isso. A nossa vida financeira precisa estar baseada nisso. Eu quero que você olhe para um carro a partir de hoje e comece a imaginar como é que funciona a sua vida financeira. Lembre que o carro, ele tem faróis. E ele tem faróis, e você sabe que tem níveis de farol. Tem aquele farol baixo, tem um farol médio e tem um farol alto. E tem aquele farol que é para dar uma visão assim, ó, que ele se expande e você consegue ver aquilo que está bem lá longe de você. Por exemplo, você está em uma rodovia dirigindo de noite. O farol só está fazendo você ver ali o próximo passo. Agora, quando você está atento às instruções, você está observando a sinalização, aí de noite principalmente você tem que abrir o farol, colocar o farol de uma visão mais ampla. Para quê? Para que você consiga discernir se lá na frente vem uma curva, se tem uma curva perigosa, se tem um animal na pista, se tem um problema. Se você não tiver esse discernimento para você manejar o farol, você vai ter problema. Então o instrutor, na primeira aula, ele faz todo esse embasamento aí. Ensina a marcha, apresenta o carro, porque uma coisa é você aprender na teoria e outra coisa é você pegar diretamente ali, ó, no manual. Então ele vai ensinando para você a marcha, vai ensinando o pé, qual é que pega, vai ensinando como é que você regula o retrovisor, vai ensinando você a ouvir o motor do carro, entender, ó, ligou, tá pronto para sair. Quando é que você percebe que tá pronto para trocar de marcha, ele vai te dando toda essa instrução, vai ensinando você, ó, a aprender ali a lidar, a manusear com o farol. Ele vai ensinando para você, ó, seta esquerda, quando você quer entrar para a esquerda, seta direita, quando você quer entrar para a direita, como é que você tem que fazer uma curva e tal. Então tudo aos pouquinhos que ele vai te ensinar o básico, e aos poucos ele vai aumentando o nível, porque ele vai vendo que você está evoluindo naquilo. Então, da mesma forma, se a gente pegar os 7 ciclos do tempo de Deus e começarmos a aplicar na nossa vida financeira, então vamos entender. Então hoje nós estamos aqui, né, nesse meio, nesse tempo, no ciclo do aprendizado. Tem pessoas que já têm um nível, tem outras que são zeradas. Então se você está nesse nível 0, então você tem que entrar no campo do aprendizado. Depois do campo do aprendizado você vai colocar em prática. Então você vai, não é esperar um ano e tal, não. Você vai aprender, vai colocando em prática. Você sabe que o ciclo de Deus, ele vai acontecendo aí, né, de forma contínua. Então é sobre isso, amadas. Quando a gente tem esse discernimento, a gente entende que a sabedoria, ela vem do alto. Nós devemos pedir a Deus. Eu já entreguei todo o passo a passo aqui de uma maneira bem didática, e eu já poderia inclusive acabar a live, porque eu acredito que você já entendeu. Mas nós precisamos avançar um pouco mais aqui, né? Em nome de Jesus, vamos lá. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Então aqui a chave é essa, ó. Quando nós colocamos Deus no comando das nossas finanças, o comandante, ele faz o quê? Ele dá a direção, né? Então nós saímos da escassez para a abundância. Nós saímos do não saber dirigir para sermos motoristas profissionais, para sermos motoristas habilidosas. Diga-se de passagem, as mulheres têm essas habilidades, né? Só que muitas vezes o que é falo sobre as mulheres coloca um medo sobre elas. A mulher no volante é perigo constante. Olha para isso, gente.
Você tem noção do que é uma palavra? Eu falei mais cedo aqui na live que palavras, elas não foram feitas para comunicar. Palavras, elas foram feitas para gerar coisas. Você vê que Deus, ele não abriu a boca para dizer, haja, para se comunicar com ninguém. Não, ele abriu a boca para gerar. Você não vai ver Jesus em momento nenhum do seu ministério, da sua vida, não tem um registro de que Jesus falou uma palavra negativa. Você vê que quando Jesus dizia assim, quando os discípulos chegou para Jesus, o homem chegou lá para Jesus dizendo, tô trazendo um recado aqui de Marta e Maria, Lázaro tá morto. Aí Jesus disse, tá morto não, Lázaro dorme. Porque se Jesus dissesse tá morto, já era um decreto. Então você vê que sempre Jesus estava usando essas frases assim. A menina lá, não, ela tá dormindo. Todo mundo rindo da cara dele. Não, ela não tá morta não, ela tá dormindo. Sempre tinha uma frase, uma fala diferente. Você não vai ver Jesus, os discípulos chegar desesperados e dizer assim, Jesus, essa multidão toda, tá tarde, não tem comida para essas pessoas. Olha o decreto dos discípulos, não tem comida. Então já está gerando, não tem comida. Aí Jesus disse assim, o que é que você tem aí? Procure ver aí, tem alguma coisa aí. Então sempre ele estava partindo, levando os discípulos e as pessoas que seguiam ele para o mais, para o crescimento. Então da mesma forma, em Deus não há escassez. Em Deus não há negligência, em Deus não há isso, em Deus há sempre abundância, exponencialidade é o que representa isso, crescimento. Então Deus, ele está dizendo para você, a sua vida, ela não é para ficar sendo conduzida olhando para retrovisor. Hoje você precisa olhar para o retrovisor da sua vida financeira, para olhar quais foram os erros que você cometeu no passado, o que é que tem lá nas suas raízes que ainda está te perseguindo, qual a culpa que ainda vem, qual a condenação que ainda vem, as palavras, as interferências das pessoas do seu passado, daquelas que você se relacionou, que você acabou se envolvendo e tudo mais. Mas olha, Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, nessa live, olha, o retrovisor é para você apenas dar uma olhada para você entender o contexto ao seu redor, mas ele fez diante de você todo um para-brisa gigantesco para você conseguir olhar com amplitude para frente. Imagina só, se o tamanho do para-brisa se fosse do tamanho de um retrovisor, como seria difícil, não é? Como seria complicado. E se fosse o retrovisor do tamanho de um para-brisa, ia atrapalhar você. Porque toda aquela comunicação, porque a sensação que a gente tem que os carros, eles estão ali pertinho de nós. Então, é tudo isso. Às vezes um carro atrás vem com um farol muito alto, aí acaba fazendo um processo de um reflexo no retrovisor que incomoda, principalmente quem tem, né, astigmatismo, esses problemas. Então, hoje eu estou muito preso nesse negócio de carro, não está nem no meu plano, mas o Senhor está conduzindo dessa forma. Então Deus está dizendo para você, olhe para o seu passado, apenas para você dizer, eu errei, né? Tem pessoas que estão vindo atrás de mim. Então é você entender também que você está na estrada, na jornada da vida. Você não tem que ficar se comparando com quem está na frente ou com quem está atrás. Você tem que entender, a instrução é você permanecer aqui nessa via. Então qual é a velocidade? O instrutor está dizendo, não passe de tal velocidade. Não vá para aquela via lá, porque aquela via é a via dos mais experientes. Então já tem a via mais, inclusive, separada para aqueles que vão andar em uma alta velocidade. Então você não tem ainda estrutura para andar em alta velocidade. Você está aprendendo a dirigir. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a dirigir, eu até brincava, porque eu sempre fui muito brincalhona. E o meu instrutor também na autoescola era bastante descontraído. E aí ele ria mais do que outra coisa, né? Porque eu, no meu nervoso, eu fazia graça, que é pra poder, né, eu levar a vida, né? Porque eu levo a vida bem assim, não é de forma irresponsável, não. É sempre olhando por um lado bom, pra não ficar olhando, porque a gente fica aprisionada ali, né? Fica tão apreensivo quando a gente tá aprendendo a dirigir. Aí eu lembro que ele sempre dizia, olha, quando parar na sinaleira, você bota a primeira, você já engata a primeira pra você não esquecer. Porque se você parou, toda vez que você parar, você tem que voltar e botar a primeira, porque a primeira é a arrancada, né? Então se você não tiver esse equilíbrio aí, você acaba que vai morrer o carro, e aí você vai receber um monte de buzinada. Aí sempre brincava assim. Aí toda vez que eu pegava, esquecia. Aí eu tinha que demorar mais um pouquinho para poder sair, e aí o sinal, se vacilasse, fechava. Eu tava ali, tava aprendendo, né? Aí ele disse pra mim, olha, toda vez, que brincando, né?
Toda vez que você parar na sinaleira, que você esquecer de botar essa primeira, você vai me pagar R$1. Aí pronto, ó, mexeu no meu bolso. Parei, eu disse, esse R$1 tu não vai ter. Aí entrava na resenha, né? Esse R$1 você não vai ter. Não esquecia mais. Por quê? Porque tinha um condicionamento. Ele estava me condicionando a uma reflexão. Então mexeu no meu bolso, não vou te dar R$1 não. Aonde? Tal. É desse jeito aí. A vida, ela é assim. Deus, ele está o tempo todo dizendo para nós, olha, faça assim, siga desse jeito. Mas a pergunta é, nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a direção? Forte isso, né? Vamos lá. Eita glória, eu preciso estar bem atenta aqui ao horário, porque eu preciso hoje encerrar a live mais cedo, que daqui a pouquinho eu tenho consagração com o Ministério de Louvor na igreja, eu preciso estar lá. Vamos lá. Ó, o significado profético aqui do mês de Shevat para as nossas finanças. Então, entendendo que no calendário bíblico, esse mês é o mês do crescimento das árvores e da renovação. Então, é isso aqui que acontece. Ó. Em Israel, acontece um evento chamado Tu B'Shevat, que é exatamente conhecido como um ano novo das árvores. E o que é que, com base em tudo isso que eu falei aqui para você, o que é que isso nos ensina aqui, voltado para a nossa vida financeira? Esse é um mês, gente, Deus, ele é lindo. Então, eu fui procurando ajustar os meses, os cômodos. Você vê que o ano passado, o primeiro cômodo foi a sala de estar, o segundo foi o quarto do casal. Esse ano não, porque o ano passado eu não estava debaixo dessa bênção, né, do calendário bíblico. Então, esse ano eu já trouxe essa percepção, então eu já estou trazendo tudo aqui, ó, em conformidade. Então, olha, finanças, cozinha, ó, provisão, é o mês da prosperidade, é o mês do recomeço, então vamos para a cozinha. Então foi tudo intencionado, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo é com intencionalidade. Então o que é que esse mês aí representa? É um tempo de renovação e de recomeços financeiros. Por isso que a gente tem que olhar para os retrovisores, para olhar o que aconteceu, porque já houve um começo. O nosso começo financeiro teve início exatamente quando nós fomos concebidas na barriguinha da nossa mãe. A nossa percepção da vida no contexto financeiro nós já recebemos. E recebemos de quem? De pai, de mãe e das pessoas que nos cercavam. Então já começa aqui, a nossa primeira experiência que a gente teve foi assim. Aí na escola foram nos passando crenças boas ou ruins. Os nossos pais nos trouxeram percepções sobre o dinheiro, percepções boas ou ruins. Então, chega um momento que a gente detecta. A gente está debaixo de crença, de padrão, de pai e de mãe. Porque pai e mãe aprenderam com os pais dele em um tempo mais escasso, mais difícil, por aí vai. A pergunta é renovação. Então, não é a mesma mente lá do comecinho de quando os meus pais, por exemplo, os meus avós eram crianças. Não. Um tempo, a geração é outra. Os estímulos são outros. Então, a gente já teve muito acréscimo. Então, o que acontece? Temos que recomeçar. Temos que buscar renovação. Nós temos que todo dia nos renovar. A Bíblia diz, renove a vossa mente. Não se conforme com este mundo. Ou seja, não se conforme com a situação que está a sua vida financeira. Não se conforme. Renove a sua mente. Como é que renova a mente? Buscando na palavra de Deus. Esse passo a passo que eu já te dei aqui. Então é um mês também de você se preparar para frutificar e prosperar. Mas antes você tem que buscar renovação e tem que recomeçar. Porque se você não recomeçar, você vai continuar fazendo aquilo que você estava fazendo da forma errada. Então não vai dar frutos. Se você fez até aqui e não frutificou, é porque está errada. É poderoso isso aqui, né? Olha me falando, fomos podadas, exatamente. Então, estão falando de árvore, né? Uma árvore podada, ela fica também impedida de crescer. Porque proteção não é tão assim, não é para você ficar ali, né? Sufocando. Mas muitas vezes nós acabamos sendo sufocadas. Às vezes até circunstâncias traumáticas que a gente viveu, uma experiência que nos deixou com medo e a gente mesmo ficou com essa insegurança. E isso gerou uma dependência emocional. Dependência emocional caminha junto com finanças. Porque dependência emocional gera dependência financeira do pai, da mãe, do marido, seja lá de quem for. Então vamos lá, outro tempo aqui, esse mês, é um tempo também de crescimento e de raízes profundas na palavra de Deus. Lembre disso aí, tá? O ano novo das árvores, se eu não me engano, é no dia 15
do mês de Shevat, alguma coisa assim. Eu tenho um calendário aqui. E olha, gente, essa semana a gente já vai dar gás aí no nosso Detox VIP, tá? Então, quem tiver de entrar, vai entrar. Porque quinta-feira nós já vamos ter o nosso primeiro encontro, tá? Em nome de Jesus. Então vamos se preparar aí, porque agora é a hora de avançar. Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. O bom, o delicioso da palavra de Deus é que você pega um versículo e você destrincha em cada área da sua vida. Então, quando Deus ele começou a falar para mim, mostrando para mim muitos erros financeiros que eu estava cometendo e o tanto de consequência ruim que eu estava tendo há alguns anos atrás, aí o que acontece? Eu estava cometendo esses erros há alguns anos atrás. As consequências muitas estão até hoje ativas, tá? Porque eu plantei errado lá atrás. Aí o que acontece? Deus ele falou comigo em uma caminhada que eu estava fazendo, caminhada mesmo de atividade física. E nas caminhadas Deus se comunica comigo de uma forma tremenda. Aí Deus falou comigo assim, ó, ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Aquele versículo eu fui ministrando no meu coração. Deus foi ministrando no meu coração. E aquela casa era a minha casa financeira. Era o cômodo da minha vida financeira. Porque você vai morrer. Então põe em ordem, organize a sua vida financeira. E Deus ali, ele ministrou no meu coração de uma forma profunda, que eu andava na rua chorando. Eu tava viajando na época, ainda bem que era na roça, né? A roça acaba sendo um pouco mais tranquila, mas eu caminhava, chorando horrores, assim, Deus ministrando, falando no meu coração assim, ó, se arrependa disso, corrija isso, busque isso, resolva isso, se cure disso. E Deus ministrava, falava. Depois eu fui, ó, anotei a ministração e fiz alguns meses depois, não me recordo o mês, o ano, não lembro, depois fiz uma ministração na igreja. Deus falou poderosamente, Deus trabalhou de uma forma poderosa, mas primeiro começa em mim. Para o carro funcionar, primeiro eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o funcionamento do meu carro para poder eu saber dirigir. Perceba isso aí. Então aqui no contexto do Salmo 1, verso 3, ó, o que é que significa aí? Ele é como árvore plantada junto a ribeiro, a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. A promessa já está dizendo, ó, e tudo quanto faz prosperará. Mas você tem que entender que tem princípios anteriores aí, dos versos anteriores. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, tem princípios que nós não podemos esquecer. A gente só quer a parte boa, né? Ai, o Senhor disse que eu sou como árvore plantada junto à corrente de água. Agora a pergunta é, essas correntes de água aí, essa árvore plantada, é em um rio, em uma lagoa pura ou é em um esgoto? Porque tem árvores que elas se fortalecem também em qualquer tempo, dá fruto, mesmo estando no esgoto, naquele córrego sujo de um rio que virou esgoto, que tem muito disso nas cidades grandes. Mesmo que aquela árvore esteja ali, ó, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Agora a questão é, ela está sendo hidratada, nutrida por qual água? É água pecaminosa? É água contaminada com crenças erradas, contaminada com o ocultismo, com tanta superstição e tanta coisa que muitas vezes tem para a vida financeira? Ah, coloque uma nota de $1 dentro da sua carteira que você vai ficar rica. Não, prosperidade é sinônimo de trabalho, é resultado de trabalho. Então a gente muitas vezes quer a bênção, mas a gente não quer pagar o preço. Mas só que quando a gente vai na autoescola para aprender a dirigir o carro, nós vamos lá e pagamos um dinheiro. É ou não é? Olha, o dinheiro não. Quando alguém na sua família, um parente, um amigo ensina você a dirigir, isso não tira você de ter a obrigação de ir lá e pagar a autoescola de novo e ir para as aulas do mesmo jeito como um iniciante. E muitas vezes esse que já aprendeu porque alguém ensinou, tem até mais dificuldade, sabe por quê? Porque vai cheio de vícios, porque o outro ensinou da maneira como ele está viciado a fazer. Aí acabou, aquele padrão não serve para principiante. Aí acaba perdendo. Quantas pessoas eu conheço
que já sabia dirigir, ó, e ficou tomando pau nas aulas, tantas e tantas aulas tomando pau, por conta de quê? Por causa de uma mente contaminada por alguém que já ensinou da forma errada, vista aí, né, na perspectiva aí do Detran, pelo menos aqui para nós na Bahia. Então vamos ver aqui, ó. Deus quer que sua vida financeira seja como uma árvore bem plantada, com raízes profundas na palavra e que tenha crescimento constante. É simples isso aqui, ó. Interpretando esse versículo aqui, esse verso aqui do Salmo 1, é exatamente isso aqui. Então o que é que nós precisamos fazer para isso? Primeiro, plantar sementes certas. O que significa sementes certas? Boas decisões financeiras começam com princípios sólidos. Já vem aqui essa base. Então, essa semente, dinheiro, ele é semente. A primeira semente, o que é que eu tenho que fazer? Plantar para aprender. Quando você pega o seu dinheiro e você planta para dizer assim, ó, eu vou pegar esse dinheiro aqui para pagar uma autoescola, o resultado vai ser, você vai fazer aula, você vai aprender e você vai sair de lá com sua habilitação na mão. Quando você pega o seu dinheiro para chegar no bar e vai dizer assim, eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar aqui essa 51. Você pega 51, ou você bebe, ou você faz outra coisa, né? Mas pensando aqui que é você agindo para com você, aí você vai beber aquela 51, você vai perder a sua composição natural de raciocínio, você vai ter o seu metabolismo mexido, os seus sentidos vão ser contaminados, aí você vai ficar cheio de bafo, né? Você vai ficar com problema de relacionamento, você vai ficar cambaleando das pernas, a consequência veio. O dinheiro que você empregou foi uma semente, naquilo que você plantou a semente, o resultado vai vir. É por isso que você não pode pegar o seu dinheiro e plantar em qualquer coisa. Tomar cuidado em qual lugar você coloca o seu dinheiro, em qual ministério você coloca o seu dinheiro, em qual pessoa você recebe o seu dinheiro. Você emprega, você coloca, você planta a sua semente, que é o seu dinheiro. Então, não é em qualquer lugar, não é na vida de qualquer pessoa que você pode ofertar, porque aquilo vai atrair para você bênção ou maldição. Você tem que ter discernimento. A sabedoria serve para isso, para te dar esse discernimento. Então, você primeiro precisa plantar as sementes certas. A primeira semente você precisa plantar no conhecimento. Não importa o conhecimento que você teve por parte do seu pai, da sua mãe, do cachorro, do papagaio, do cavalo, não importa. Você tem que colocar em prática aí, colocar semente, exatamente, semente do seu tempo, semente da sua entrega. Que não adianta você ter tempo, você tá diante de uma aula, assistindo um livro, assistindo um filme, assistindo uma coisa que vai trazer conhecimento sobre isso, se a sua mente está em outro lugar. Então você tem que entender que semente não é apenas dinheiro. Então hoje você está aqui nessa live, você entrou aqui 6:30 da manhã, isso aqui é uma semente que você está plantando. Então no que você está plantando uma semente, você está tendo conhecimento. E aí você vai aplicar. Agora a próxima semente vai ser colocar em prática. Você vai ver os resultados vindo. Aí essa semente ela começa a crescer. Por isso que muitas vezes tem muitas imagens aí que representam aí a vida financeira, falando da planta, exatamente por causa desse versículo aqui. Então o que você precisa fazer também? Cortar ramos secos. É você eliminar gastos desnecessários e você eliminar atitudes erradas em relação ao dinheiro. Aqui está um grande desafio. Eliminar atitudes erradas em relação ao dinheiro, porque atitudes erradas elas revelam a nossa fé, porque a fé ela é manifesta através da ação. Então se a atitude é errada, a fé está errada, tem que resolver. A fé tá colocada de forma errada. Você tem que ter fé. Sem fé você não consegue fazer nada. Ou a sua fé está no medo, ou sua fé está no acerto, né? Numa concepção de conhecimento, de sabedoria. Então se você tem sabedoria, você fica mais tranquilo, você não se abate, você não tem receio da coisa não dar certo. E ainda que dê por causa de alguma adversidade, logo você retoma. Você já viu que esses ricos aí, muitos eles contam testemunho de quantas vezes que eles quebraram e assim, em 3 meses eles estão prontos para recomeçar tudo de novo. Por quê? Porque eles já entenderam o princípio da sabedoria. Entende? Outra coisa aqui é você regar a árvore, é você buscar sabedoria e alinhar a sua vida com as suas finanças com Deus. Eu já falei sobre isso, né? Então se você quer viver um tempo de provisão e de crescimento, você precisa estar disposta para passar pelo processo de transformação que Deus tem para você. E outra, processo não é coisa rápida. Não é assim, aconteceu. Não é. Fazer um bolo não é rápido. Existe um processo. Agora, quando você tem prática em fazer o bolo,
Às vezes você gastava 10, 15 minutos no preparo. De repente você está fazendo em 5 minutos. É a mesma coisa do carro. Você tem um tempão nas primeiras aulas, no início, no ano do aprendizado. Você ficou tendo bastante dificuldade. Você teve que ser bem atencioso. Da mesma forma. É exatamente assim. Então olha só. Eu quero ouvir vocês aqui. Qual é o maior desafio financeiro que você enfrenta hoje? Talvez se você não puder colocar aqui, mas você reflita. E o que é que Deus ele já te ensinou até hoje sobre administrar suas finanças? Você já teve algum problema financeiro por não ouvir a voz de Deus? Por não ouvir a direção de Deus? Gente, eu tenho um caminhão. Eu tenho um caminhão de consequência por não ouvir a direção de Deus. Aí Deus tem que chamar na prensa, ó. Porque ele tem propósito, ele tem projeto. Ele diz, olha, eu quero te dar habilitação. Mas eu não posso te dar habilitação sem você passar por todas as fases aqui e você ser avaliada e você ser exatamente aprovada. Entende? Então apresente-se perante o Senhor como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a autoridade. A palavra é autoridade para fazer existir as coisas. A gente tem que parar com esse negócio de achar que palavras é comunicação. A palavra é uma das formas de comunicação, mas tem tantas outras. A palavra ela foi estabelecida para isso, para gerar coisas, para declarar. Então vamos lá, amadas. Agora que nós entendemos aqui a importância de Deus colocar, de nós colocarmos Deus no centro das nossas vidas financeiras, né? E o significado profético aí desse mês, vamos aqui para o próximo passo, que é como aplicar a sabedoria financeira no dia a dia, que vai exatamente conectar aí com o tema da nossa live. Mas a gente vai precisar, para a gente saber como conectar essa sabedoria, né, como aplicar essa sabedoria, a gente tem que olhar pelos contextos. A gente tem que olhar também pelos arredores. Nós vamos precisar olhar pelos retrovisores. A gente vai precisar olhar os retrovisores. Vamos precisar olhar também as laterais, né? Porque o carro, ele tem o espelho da frente, que eu esqueci o nome de novo, o para-brisa. Ele tem também o para-brisa da parte de trás, maior, que é para poder você olhar para coisas maiores, né, para você ver. E tem também os retrovisores, tem o retrovisor de dentro. Agora ele tem também os vidros das laterais. Para quê? Para a gente poder olhar, ver quem é que está se aproximando. Quantas vezes o motorista está no carro, parado no trânsito, se aproxima um motoqueiro. E muitas vezes é um assaltante. Quantos que já foram assaltados por conta disso aí, do lado do vidro ali, do passageiro ou do próprio motorista. Então, esses são os ataques. Vamos imaginar que o nosso carro, que esse carro é a jornada da vida, né? Então a jornada é a estrada, né? Todo o processo é a jornada. Então o carro é a sua vida financeira, as pessoas, os outros carros ao seu redor, os ataques que vêm. Então perceba, é o seu posicionamento, é a sua decisão rápida, é a sua estratégia na hora que você está dirigindo que vai livrar você. Muitas vezes você se livra de um assalto porque você percebe o movimento lá de fora e você já dá aquela arrancada e cai fora. Quantas vezes já aconteceu isso? Então quantas vezes Deus está dizendo assim para você, olha, o Senhor imprime no seu espírito um pensamento, não coloque naquele lugar ali, porque se você estacionar o carro naquele lugar ali, vai acontecer alguma coisa. Aí a pessoa vai e não estaciona. Quando pensar que não, o próximo que estacionou, que não estava conectado com Deus, foi assaltado. Era para ser você, mas o livramento veio por quê? Porque você ouviu Deus. Eu já vi várias histórias assim. Entenda isso. Então, os ataques espirituais também, eles vêm contra as finanças. E aí nós vamos aprender aqui esses ataques e vamos também discernir como é que nós podemos vencê-los. Olha só, Efésios 6, versículo 12. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Você já percebeu que quando você decide organizar suas finanças e honrar a Deus com o seu dinheiro, os ataques aumentam? Eu convidei vocês aí para vocês entrarem em um processo de vocês primiciarem. Eu convidei, né? Eu falei para vocês, vamos, gente, primiciem, ensinei algumas coisas e tal. Eu ainda vou trazer um pouco mais de perspectiva ao longo do mês, mas se você entendeu, é um princípio. Se você decidir viver debaixo desse princípio, você vai ver que no começo, que é quando você está estabelecendo algo novo, toda vez que a gente estiver aprendendo algo novo, saindo da zona de conforto e entrando em um confronto, porque você já tem um conceito anterior. Então a sua renovação da mente parte de uma ideia de que você vai combater aquele pensamento que você já tinha. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para você não avançar nisso.
que é para você continuar na crença errada, na crença limitada. Então é isso que vai acontecer. De repente você começa a aplicar princípios bíblicos, o inimigo ele vai começar a tentar você. Tentar, exatamente. Agora lembre, toda a tentação que você passa é uma grande oportunidade que Deus está te dando para você ser avaliado e você usar a sua autoridade. Como é que o inimigo vai tentar você? De repente vai aparecer despesas inesperadas. Aí você vai começar a dizer, mas Deus, quando eu não dizimava, não acontecia isso. Vamos colocar Deus na parede. Você está no ciclo do teste. Presta atenção. Se murmurar, joga tudo por terra, perde a bênção. A gente perece porque a gente não conhece Deus. Essa é a verdade. Então vai acontecer despesas inesperadas. De repente começa a se acumular dívidas. Por quê? Porque você está seguindo um outro padrão. Aí você vai ver dívidas acumuladas, coisas que parece que não tem fim. Aí você pode pensar, meu Deus, olha, concentre-se no Senhor, foque no princípio. Ignore os ataques que vêm, porque o inimigo começa a lançar pensamento, não tem coisa pior do que você tá devendo e aí você vê toda hora tem uma ligação, aí alguém começa a cobrar e começa a falar, aquilo mexe com as suas emoções, porque o dinheiro está ligado diretamente ao emocional. Então entenda isso. Aí de repente você vê, dinheiro sumir sem explicação. Você diz, meu Deus, o dinheiro parece que não está dando para nada, porque tem um espírito de roubo que está atacando você. E você está sendo atacada, mas debaixo desse ataque é para você se revestir com armadura, é para você buscar mais, é para você orar, é para você jejuar, é para você fazer o que você tem que fazer. Conhecer os princípios, coloca em prática. E outra, não adianta jejum, não adianta você ler a Bíblia, você orar 3 horas, 4, 5 horas. Se você não aplicar os princípios bíblicos, não vai dar certo. Ou se você aplicar apenas alguns, você vai ter uma prosperidade pela metade. Que às vezes tem isso, né? Eu só aplico o dízimo, por exemplo, o princípio, né? Eu só aplico o dízimo. Você tem uma prosperidade aí, ok, tá? Mas às vezes tem pessoas muito mesmo. Pessoas que são dizimistas fiéis e ficam, por que não prospera? Tem algo errado. E outra, esse dízimo está sendo ofertado com alegria? Porque é um princípio também. Quando nós formos ofertar, nós temos que fazer isso com alegria. E outra, se formos ofertar, dizimar com problemas, com pessoas, com mágoa no coração, a Bíblia diz, deixa a oferta no altar. Porque a oferta é para o altar. Agora vai resolver primeiro. E aí? Aí começa medo, insegurança sobre o futuro. Aí vem bombardeio. Se você não focar em uma coisa, se você não fizer assim, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certa de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu quero. É sobre isso, tá? Então, queridas, eu já estou te despertando para você não achar que eu comecei a primiciar hoje, amanhã minha vida financeira já está zen. Não. Você sempre vai ter ataque financeiro, se lembre disso. O inimigo não quer que você prospere. Se você prosperar financeiramente, o que é que vai acontecer? Você vai estabelecer o reino de Deus na terra. Você vai começar a ofertar na vida de missionários. Você vai fazer o reino de Deus crescer. O evangelho de Deus vai se expandir. Por causa do quê? Da semente. Porque você vai aprender a aplicar a sua semente no lugar errado. Olha só. Eu aprendi agora a dar a oferta da primícia do primeiro dia de trabalho, né? Pois é desse jeito aí. Isso é um princípio, tá ali na Bíblia. Mas a gente acaba, né? A gente acaba ignorando. Por faltar o quê? O conhecimento. Tá vendo o primeiro passo que é importantíssimo? A gente não vai conseguir, gente, avançar sem o primeiro passo. Os primeiros passos, eles não podem de forma alguma ser ignorados. E outra, algo que o Senhor está repetindo aqui no meu coração. Porque a comparação nos mata. Aí você começa a comparar, mas aquela mulher ali, nossa, a vida dela é boa. Olha, não inveje aquilo que você não sabe. Tem pessoas que elas andam no luxo, sabe? De brinco de ouro e de tudo aquilo outro. Mas olha, não é nada aquilo ali. É uma falsa aparência. Para camuflar os seus problemas, as suas crenças erradas, os seus traumas.
Preste atenção. Não importa se você só tem uma sandália havaiana para calçar. Mas olha, o seu coração, a sua mente precisa ser renovada. Se a sua mente está sendo renovada, isso aqui que você está passando é fase. É fase, tá? Eu lembro do testemunho do cantor Matos Nascimento, de quando ele passou pelo processo. Ele era extremamente rico e de repente, aceitou Jesus. Foi a primeira coisa que aconteceu, perdeu tudo. Ele ia para a igreja com um chinelo de um acordo de outro, de havaiana. Não tinha muitas vezes o que comer. Ele conta chorando quando o filho dele pede um bolinho para ele comprar na igreja, na cantina. Ele não tinha para comprar um bolo para o filho, um pedacinho de bolo. E Deus honrou ele, a história dele, né? Passou por todo o processo, um testemunho tremendo. Então tudo isso aqui são ataques. Olha, são ataques para você desistir, mas para Deus é teste. É Ele te avaliando. Não é para te condenar, é para dizer: está pronta. Se está pronta, eu vou liberar aqui, a bênção, o resultado. A nota final é essa aqui, o resultado final é aquele carimbo, aprovada. Aí você pega a carteira e diz: eu tô aprovada. Bota na mão na sua mão assim, esfrega na cara do inimigo: eu sei em quem eu tenho crido, ele me aprovou, eu sou uma obreira aprovada. Pensa aí, mas tem que passar pelo processo. O processo ninguém quer viver muitas vezes, né? Então vamos lá, vamos conhecer aqui quais são os ataques de Urano, que nós sabemos que é o príncipe da Pérsia, né? Que ele está regendo esse período. Então, contra as finanças, como é que Urano ele ataca? Alguns dos ataques, tá? Que eu vou trazer aqui. Então, no contexto espiritual, ele vem trazer instabilidade. Ele ataca com imprevisto, porque lembre, Urano, ele vai sempre atacar com resistência. Ele vai colocar todos os bloqueios possíveis para causar resistência, para que a resposta das suas orações não cheguem. Então quando você chega para Deus dizendo: Deus, eu quero sabedoria, Ele vai colocar de tudo para que você não adquira sabedoria. Simples assim, tá? Então vem instabilidade, imprevisto, revolta contra os princípios bíblicos. Você começa a dizer: tá vendo aí? Quando eu comia pepino, quando eu comia lá, andava no deserto trabalhando, comendo cebola e pepino, estava melhor. É a hora do teste e você tá murmurando, não vai dar certo, né? Aí Urano tá, yes, consegui, yes. Meu Deus do céu. Então ele age através de quê? Ansiedade, decisões impossíveis, falta de disciplina financeira. Então entenda isso aí. Aqui eu trouxe algumas, tá? Tem muita resistência para aprender, gente. Resistência para ler um livro. Resistência para entrar em uma live. Resistência para fazer um curso porque acha que não precisa. Resistência de abrir o leque de como está a vida financeira, exatamente porque Leviatã também está atacando com orgulho. Tem dificuldade de falar das crenças, daquilo que liga, os laços de alma que fez com o dinheiro. É forte. Olha só. O príncipe da Pérsia é aquele principado mencionado lá em Daniel, capítulo 10, versículo do 12 ao 13, e representa aqui resistência contra o cumprimento das promessas de Deus. Ele age para impedir que respostas de oração cheguem até nós e nos mantém presas no ciclo da dívida e da escassez. Quantas pessoas que ficam presas em ciclos de dívida? Olha só, existe uma diferença entre um ciclo e uma crise, por exemplo. Uma crise é uma fase. Até mesmo porque você não sabia de algo e você não aplicou, ok. Agora quando você vive ciclo é o quê? Você vive uma vida de dívida, aí você corrige. De repente cai de novo. Então isso aqui é maldição, é problema de raiz de iniquidade. Tem que olhar para conhecer o carro. Tem que se conhecer. Tem que ouvir Deus. Tem que buscar, tem que seguir todo o processo, passar pelo processo de cura, de libertação. Não é apenas uma oração na igreja que vai mudar isso. A gente vê muito dentro desse contexto, culto de cura e libertação, e a gente vai e ministra, a gente tá ali para isso, é verdade, mas o processo precisa ser feito. Não adianta você passar por um processo de libertação e depois você não validar aquilo ali. Porque no espiritual foi gerado, você valida com o comportamento, vivendo princípios bíblicos. Entenda isso aí. Então se você é uma dessas pessoas que sente que está sempre lutando, mas nunca vê avanço financeiro, você pode ter certeza que você está sendo atacada. E outra, o ataque não é único, tá? Tem um principado aqui que esse aqui eu considero um dos piores,
que é o principado que é conhecido na Bíblia como a deusa Zerá, Lilith, né? Então, é o pior. Eu considero pior porque é uma potestade, a verdade é essa. Então, atua diretamente, assim, ó, conjuntamente. Atua dentro de contexto de idolatria, dentro de contexto de promiscuidade sexual, que tá tudo ligado. Idolatria, dinheiro, educação, finanças, está tudo ligado. Então atua diretamente aqui, ó. Relacionamento conjugal, dinheiro, ó, é sexo, bebida e dinheiro, tudo caminhando junto, em ciclo de destruição. A idolatria, porque é o espírito que atuava sobre Jezabel, era esse espírito maligno. Então você vê que era aquela ânsia por poder, por dinheiro, ambição, aí junto com mamão e tudo mais, gente, é muito ataque. Então, se você não sabe de onde está vindo esses ataques, como é que você vence, né? Eu vou mostrar aqui a você agora como é que você vence esses ataques espirituais contra as finanças, tá? Com chaves preciosas aqui, que está na sua Bíblia. Eu vou te mostrar. Coloque Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vocês terão acrescentadas. Entenda isso, ó. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, eu já falei. Não é ir para a igreja, não é ficar orando. Não, buscar o reino de Deus é entender que você é rainha. Como se comporta uma rainha? Você tem que entender, ó. O rei dos reis, o rei que está falando aí, o rei com R maiúsculo é Jesus. O outro rei é você, porque ele está passando autoridade sobre você. Entenda isso. O Senhor dos Senhores, o Senhor aí é você, porque Deus está dizendo, ó, eu te dei governo, eu te dei autoridade para você governar. O que é que o Senhor faz? Ele governa. Só que acima de você tem um outro, que ele é o Senhor de todos, autoridade máxima. Princípio bíblico aqui, ó, irrevogável, tá? Priorize Deus em tudo, inclusive nas finanças. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Não veja dízimo e oferta como peso. Se você vê como peso, se você ofertar com peso, você vai ter, sabe por quê? Você vai ter de volta aquilo que você empregou. Porque o dinheiro, ele é uma semente, o dinheiro, ele é emocional. Você pega para um dinheiro, para uma cédula, é simplesmente um pedaço de papel. Mas por que você vê pessoas matam, morrem, sequestram, faz atrocidade por causa de quê? De uma cédula de papel? Não é por causa de um papel. Porque, tipo, olha só aqui, ó, eu tenho um papel desse aqui. O que é que esse papel representa aqui? Se ele tivesse limpo, aqui ele representa até pra mim alguma coisa, porque tem escrito coisa, tem escrito coisas aqui importantes. Então, se eu pego uma folha branca, um papel desse aqui, é só mais um papel. Tipo, eu não vou matar nem morrer por causa de um papel. Não vou lutar por causa de um pedaço de papel branco. Agora, o que tá carregando aquele papel ali é outra história. Porque, ó, eu posso matar e morrer por causa de uma carta que eu recebi com uma notícia de uma traição, por exemplo. Aí eu vou lá e mato a pessoa que traiu. Tá vendo como que as coisas são? É desse jeito aqui. Então, você tem que entender isso. O dinheiro, ele é emocional e o espiritual é todo. O dinheiro é todo também espiritual. Então, o físico aqui é a representação daquilo que já se vê. O emocional é porque nós colocamos emoções no dinheiro. Nós colocamos emoção. Então, a gente pega o dinheiro. Qual é a emoção que a gente coloca quando a gente vai ofertar? Ai, meu Deus, eu tenho que ofertar mesmo, mas o gás está acabando. E agora, Senhor Jesus? Não sei para que esse pastor toda hora ficar pedindo oferta e não sei o que. Não entende o princípio, oferta com murmuração. Se preocupa não. Você está plantando lá no gasofilácio. Se preocupa não, vai dar a colheita. Mas que colheita virá? Porque aquilo que você plantar, você vai colher. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Tem vários princípios aqui pra gente destrinchar ao longo do mês, né? Então, primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, quebre o espírito de dívida e de escravidão financeira. Olha só, Provérbios 22, versículo 7 diz assim, ó: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que é ser servo dentro desse contexto aqui? É ser escravo, é ter uma mentalidade escrava, tá? É sobre isso aqui. Por que as pessoas, olha a mentalidade das pessoas. Quando você percebe a mentalidade de um escravo assim, ele não gosta de rico, ele murmura, ele fala, ele reclama, ele acha que o rico é aproveitador. Nunca que ele vai chegar à riqueza por causa disso. Porque olha a crença que é instalada, ó. Os ricos são tudo, o rico não presta, rico não tem caráter. Porque se tudo
estabelece aí um sistema de crença, né? Aí a mentalidade é, rico não presta. Aí sua mente vai dizer o quê? Se ele não presta, então você não vai querer. Você não pode ir pra lá, porque ó, você tem caráter. Ah, você é uma pessoa. Olha só, o inimigo buzinando pra você. Então você não pode prosperar. Porque você não pode não prestar. Você só presta assim, pobre. Mentalidades que foram passadas, ó, de pessoas para pessoas. Então, se livre de dívidas desnecessárias, tá? Porque dívidas vai falar de crenças, do que é que você crê, porque você gerou em cima daquilo que você creu. Então, peça a Deus estratégia para sair da escravidão financeira. A primeira escravidão que você precisa romper é aqui na sua mente. Observe que o povo de Israel saiu de lá do Egito rico, podre de rico. A Bíblia diz que os egípcios pegaram todo o seu ouro, toda a sua prata e entregou. Era o povo saindo e os egípcios fazendo fila para entregar o ouro e a prata como pagamento, como reconhecimento pelo tempo de escravidão, porque foi uma ordem de Deus. Então foi uma bênção que foi liberada. O que foi a primeira oportunidade que o povo de Israel encontrou? O que foi que ele fez? Torrou o dinheiro todo na idolatria. Pegou todo mundo aí, ó. Pega os seus brincos de ouro, pega os seus copos de ouro, pega tudo e vamos fazer aqui um grande bezerro. Então o povo estava podre de rico, mas a mentalidade continuava escrava. Então uma pessoa que ela tem uma mentalidade escrava, ela é podre de dinheiro, mas ela tem tanto dinheiro que ela é tão pobre que ela nem sabe o que é. Dinheiro, ter muito dinheiro não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de prosperidade. E muitas vezes a fonte vem do lugar errado. Por isso que eu estou dizendo a você, quando você olhar para as pessoas, porque Davi foi vítima disso. Davi olhou para o quintal do vizinho e disse assim, por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Por que é que o rico prospera? Pega, lê lá o Salmo, não me recordo qual é o Salmo, mas o Salmo que Asaf ele fica indignado, porque o levita, ele é consagrado exclusivamente para o Senhor. Então ele vai lá pagar preço. Quando você vai estudar a história de Asaf, você vai ver a mulher doente, o filho doente, e ele estava lá, ó, sacrificando, inclusive profetizando cura para o povo. E aí ele começou a ficar indignado e olhar, porque o povo prospera e eu que sirvo exclusivamente ao Senhor não estou prosperando. Está na fase do teste, porque o Senhor quer ver onde está o seu coração. Então é sobre isso aí, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se livre das dívidas, peça ao Senhor estratégia para sair da escravidão, tá? Renove a sua mente. Esse é o primeiro passo. E aprenda a viver com sabedoria dentro da sua realidade. Não vai olhar para a grama do vizinho e dizer, eu queria tanto ter aquele carro. Você não sabe se aquele carro não foi roubado. Você não sabe se a riqueza daquele irmão que você vê na igreja até mesmo veio de um dinheiro contaminado, de um dinheiro que veio de um processo ilegal, de um sistema de corrupção. Você não sabe? Pode ser que esteja. Aí você está dizendo, eu quero a maldição para a sua vida. Está invejando a maldição do outro. Deixa ele com a maldição dele lá. Que Jesus abra o olho dele para que ele possa discernir. Mas a verdade é essa. Nós temos que tomar muito cuidado. Que a gente fica muito vendo, ó, o físico atrai os nossos olhos. Aí a gente quer a beleza que a gente está vendo. Só que aquela beleza ali que reluz não é ouro. E o inimigo é especialista em potencializar, sabia? Ele potencializa. Aí você vê, ó, uma grande oportunidade chegou aqui de emprego para mim. Ah, eu vou trabalhar aqui. Aí você vai se envolver com a agiotagem. Só que aí você tá vendo, ó, ah, nossa, aquilo ali é um bom negócio, vai dar dinheiro. Aí eu vou entrar aqui numa pirâmide porque logo eu vou ganhar e não sei o que, não sei o que. Olha, tudo que descumprir princípio vai trazer dinheiro, vai trazer resposta financeira imediata. Mas é um atalho. O caminho para a prosperidade é trabalho árduo, é do suor do seu rosto que você vai prosperar. Não adianta. Agora, o problema é quando a gente está se matando trabalhando e a gente não está vendo resultado financeiro, porque está faltando princípios serem cumpridos, está faltando raízes serem renovadas. Às vezes a sua árvore está em um lugar, um rio contaminado, a raiz está contaminada, o fruto está vindo, mas o fruto está vindo podre, está com problema na raiz. Então vamos lá, para avançar aqui. Eita Jesus,
Declare a palavra do Senhor sobre as suas finanças, tá? A Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Da sua boca procede bênção ou maldição. Para de ficar com brincadeirinha dizendo: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Cantando música que vão trazer maldição para a sua vida. Para de ficar dizendo: eu não nasci com um popozão virado para a lua. Eu sou pobre, eu não sei o que. Para de ficar pronunciando, declarando, ativando quem você é de uma forma errada no reino espiritual. Porque palavras, elas são espirituais, elas geram. A gente fica dizendo: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, o tempo todo dizendo: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não vai ter mesmo não. Tá profetizando o tempo todo, tá declarando. O reino espiritual não gera recursos, porque você está dizendo: eu não tenho, não tenho, não tenho. Você já está determinando. É a sua boca que determina. Agora presta atenção, não é mágica. Porque tem que dizer assim: ó, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou rica, eu sou não sei o quê. Não tá agindo, não tá seguindo o princípio. Palavras vazias. Porque é como se Deus disse assim: ó, tô ouvindo aqui o soar de vozes, declarando. Aí vai olhar: cadê? Cadê? Não tem. Cadê? Tá escrito aqui no meu livro? Não tá escrito aqui no meu... Não tá, não seguiu o princípio. Então, não tem como gerar, porque tá no zero. Não se gera nada do zero. Se gera sempre com algo, nem que seja um negocinho do tamanho de um grão de mostarda. Então, o que é que você fala sobre o seu dinheiro? Aí a pessoa pega o salário e diz assim: é uma merreca, é um nada. O dinheiro, e olha, e a gente brinca, porque a cultura das trevas é fazer você acreditar nisso. E o salário, nunca aumenta. Claro, você assinou uma sentença que não ia aumentar mesmo. Professor, principalmente, gente, eu fico triste de dizer isso. Mas o professor é um dos profissionais que mais sofrem desse jeito aí, porque é uma perseguição espiritual que tem sobre o profissional. Porque o professor, ele é que vai induzir, né, conduzir o aluno no processo do conhecimento. E é o conhecimento que vai trazer a verdade que liberta. Mas qual é a mentalidade que tem? Professor não tem que pagar nada, não tem que receber nada. Ó, as piadas. O carro do professor é um Fusca, né? Tipo, a vida do professor é o tempo todo carregado de trabalho. É a sempre mentalidade de escassez. A imagem do professor é a pior de todas, nas piadas. E os próprios professores brincam com isso, ainda dizem assim: ó, tem que levar a vida em uma boa, porque senão, né? Mas no reino espiritual tá gerando coisas e nunca vai sair desse lugar. Aí o que acontece no final da vida da carreira profissional? Tá sem voz, com síndrome disso, daquilo, outro. Eu lembro que no meu TCC da psicopedagogia, eu fiz com o tema de síndrome de Burnout. Eu fui pesquisar a síndrome de Burnout na vida dos professores, né, no contexto escolar. Gente, o tanto de história que eu vi de profissionais chegando no final da carreira desgastado, acabado, tendo que sair da sala de aula carregado. E eu também fui vítima disso. Porque todo o processo de ansiedade que eu passei foi dentro de um contexto escolar. Só que dentro de mim sempre que teve algo que eu nunca quis me submeter. Sabe, de ficar debaixo de um tetozinho, nada disso. Nada disso. Não, de ficar ali, ó, limitada. Nunca quis isso, nunca tive essa visão. Aí é coisa minha, não tô dizendo que é errado, né? Tipo, eu nunca tive uma visão para dizer assim: ó, vou fazer concurso público. Tipo, não me enchi os olhos. Até porque já era o Senhor dizendo: olha, você não é para estar ali. Porque você acaba ficando limitada. Não quer dizer que seja um problema. Vocês entendem isso, né? Então, pra minha realidade, aquilo ali não me enchia os olhos. Mas tinha muitas crenças que o Senhor teve que desconstruir. E muitas que Ele ainda está desconstruindo. Até eu ter assim, ó, uma disruptura. Chega o momento, quando você anda no ciclo de Deus, uma hora vai vir, um momento disruptivo vai acontecer. Você só tem que perseverar no ciclo que você está. Entendeu qual é o padrão aqui? Qual é a direção que o seu instrutor está dizendo? Faça. Mas eu não sei se dá certo. Faça. Quem é um instrutor, ele é o mais experiente que você. Então a sua obrigação é se submeter à autoridade dele. Não é assim? Com Deus é a mesma forma. Então olha só, o que é que você fala sobre o seu dinheiro? Declara bênção ou maldição? Então profetize prosperidade e provisão todos os dias. Agora haja em direção a isso, né? Você vai ver Jesus dizendo: ó, Lázaro não está morto não, Lázaro está dormindo. Mas depois você vai ver Jesus indo pelo caminho, voltando lá para ver o amigo dele que estava dormindo.
porque ele sabia que ele ia despertar do sono. Ele disse, ó, eu vou lá despertá-lo do sono. Teve ação. Agora já teve um momento que foi só debaixo do comando de uma palavra. O centurião disse assim, ó, se você liberar Jesus aí uma palavra, aquele conhecia a princípio. Eu disse, olha, eu sei quem você é, porque eu sou também um soldado, eu sou um general, e eu tenho pessoas para dar ordem e dizer, vá lá, vá, faz. Ele entendeu o princípio da autoridade declarada pela palavra. Ele disse, eu tenho autoridade para dizer a um servo, vá, faça aqui, o outro vá, faça aquilo outro, e eu reconheço a sua autoridade, aleluia. Você vê que humildade daquele homem? Ele sendo autoridade, ele disse, eu reconheço que a sua autoridade é maior do que a minha, porque a autoridade que você tem eu não tenho. Eu reconheço, então, se você declarar uma palavra, eu sei que aquele criado que está lá, já doente há tanto tempo, já morto, ele vai viver. E Jesus disse, ó, que seja conforme a sua fé. É você acreditar, tá? Aqui tem um princípio poderoso. Então você precisa declarar. Por isso que eu digo a você todo dia, você é uma mulher posicionada, você é uma mulher sábia, uma mulher posicionada. Aí você diz, não tenho sabedoria. Olha só, como é que eu estou posicionada? Para de ficar olhando para o seu contexto atual do agora. Gere e haja. Você está aqui, ó, gerando. Você está aqui fazendo. Você está aqui aprendendo. Para de ficar se condenando, senão você vai ficar aqui perdendo tempo. Não adianta de nada, eu tô aqui, ó, me desgastando, pagando preço de madrugada, orando, estudando, preparando live, chego aqui para um tempo, minha vida fica assim, tem hora que fica de cabeça pro ar, porque eu tenho que me dar um jeito para não falhar aqui. Não adianta de nada estar entregando todo esse ouro aqui, e você pegar e queimar, como fez o povo de Israel. Queimar sem ser como oferta no altar do Senhor. Triste, não é? Então tu vigia, tá? Então comece a declarar, eu sou uma mulher sábia posicionada na minha vida financeira. As minhas finanças estão no altar de Deus. Ele supre todas as minhas necessidades. Tome posse da palavra. Comece a orar a palavra na primeira pessoa. Você precisa fazer isso. Meu Deus, meu horário já extrapolou aqui, tá? Eu vou dar aqui algumas chaves bíblicas para a sabedoria financeira, ó. Jesus ensinou sobre finanças através de parábolas. Parábolas, gente, a gente aprendeu o tempo todo que as parábolas era para a história ficar mais facinha para a gente entender. Negativo, porque são códigos preciosos do reino, segredos do reino que não podia ser dado, sabe, a qualquer um, porque não se pode pegar a pérola e colocar no focinho de um porco. Jesus sabia disso. Então vamos aprender um pouquinho aqui. A parábola dos talentos está lá em Mateus 25, versículo do 14 ao 30. Então aqui, qual é o significado que a gente... Eu não vou conseguir destrinchar tudo isso aqui, embora eu gostaria, mas quem sabe a gente retorne em uma outra aula destrinchando aqui, porque tem códigos poderosos aqui nessa parábola dos talentos. Tem códigos transformadores, tá? Então Deus nos dá recursos e espera que nós o administremos bem. Então não podemos ser servos negligentes, mas fiéis no que temos, tá? Então tudo é com base em uma crença. Olha a crença que aquele servo que foi infiel teve. Ele disse assim, ó, eu sei que o Senhor é um homem duro, por isso eu fiquei com medo e guardei a semente. Peguei a semente e escondi. Aí o Senhor, né? Porque o Senhor está falando de quê? De governo. Então um governante, ele não deixa nada parado. Ele governa. E não tem, tipo, medo no vocabulário. O medo, se existe, é para ser rompido. Aí o servinho lá pegou, né? Tipo, guardou. Achou que estava fazendo um bem, que ia, sabe? Meu senhor vai gostar, porque ele sabe que eu vou estar prezando por ele. Ele diz, não, você não está me ajudando, não. Você está me atrapalhando. Eu sou próspero, então eu não aceito escassez aqui comigo, não. Aí pega agora aí, ó, devolve para quem tem mais. Porque quem tem mais é quem mais entendeu o mistério, o segredo. Vamos lá. A parábola do rico insensato também, né? Então é aquela coisa do acumular dinheiro, acumular riqueza sem propósito eterno. Aí o Senhor diz assim, ó, louco, se hoje pedires a sua alma, o que você tem é para quem mesmo? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então a nossa segurança está em Deus, não no dinheiro. Nós não podemos colocar nossa segurança no dinheiro. E às vezes a gente coloca e não está percebendo que está colocando. É só você ver, ó, o nível de sua idolatria. As pessoas começam a detectar, você determina, você transparece, deixa transparecer o seu nível de idolatria de acordo com as suas crenças. Porque aquela idolatria, a escassez é um tipo de idolatria, em que você diz assim, ó, não posso gastar dinheiro.
Então, segura o dinheiro para mim. Não posso gastar, porque tem pessoas que não é sobre gastar, é sobre você entender a prioridade, os princípios e você fazer as coisas com o coração, sem contaminação da emoção. Porque a emoção pode vir de forma de vou gastar tudo mesmo, que eu não tô nem aí para nada, dinheiro na mão é vendaval. Tem uma música que cantaram o tempo todo e disseram isso, que é vendaval, então vendaval faz o quê? O vento passa, leva tudo. Pronto, já está profetizado, é uma maldição estabelecida no ar. O príncipe do poder do ar disse assim, ó, o vendaval que chega, ó, é ele, levando tudo. Os gafanhotos que entram, levando tudo. E a gente está dizendo, ó, dinheiro na mão é vendaval. Toma aqui. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Então você tem idolatria. Pode ser que você tenha idolatria e você não sabe, né? Você não sabe que está idolatrando. Quando eu fiz a Masterclass de libertação financeira, eu falei bastante sobre isso aí. Muita coisa assim de dar um nó na cabeça. Para você organizar essa casa, gente, não é de uma vez só, não. Preste atenção nisso, tá? Amém, amados? Eu vou encerrar aqui em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui com você uma reflexão, né? Entendendo que você hoje recebeu chaves aqui poderosas para destravar sua vida financeira. Então foi o que nós aprendemos hoje, para recapitular. Gente, eu comecei essa live aqui, eu fiquei vários minutos sem uma pessoa, gente. Eu disse, Senhor, será que hoje eu faço essa live sozinha, só eu e eu? Será que essa live hoje é pra mim? Eu tô aqui perseverando. Aí bem depois, mas muito tempo depois mesmo, foi que me entrou e as outras foram chegando. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Então vamos lá. Ó, existe uma batalha espiritual para manter você preso na escassez. Grava isso aí. Então se é batalha espiritual, você já sabe como é que se vence, tá? Você pode vencer essa batalha colocando Deus em primeiro lugar. Agora se você não colocar, tipo, né? Então a sabedoria de Deus, ela nos ensina a administrar bem o que nós temos. Sabedoria de Deus é você ouvi-lo, tá? Como é que você ouve? Tem diversas formas, né? Você ouve Deus com a palavra, você ouve Deus com a palavra de conhecimento, com a palavra que Deus imprime no seu coração, você ouve Deus no sonho, você ouve Deus através das pessoas, numa pregação, numa ministração, em uma live, você ouve Deus em um livro, você ouve Deus audivelmente, dependendo do seu nível de intimidade com Ele. Simples assim. Para você ouvir Deus, você precisa estar com sua autoimagem, sabe, o mais conectada dele possível. Então vamos romper com esse jugo agora em nome de Jesus Cristo, através da oração, para que Deus ele nos dê sabedoria. Primeiro a gente gera no espiritual, por isso que você tem que fazer questão de orar falando. Às vezes a gente foi ensinado que a gente não podia orar falando alto, porque o inimigo vai ouvir. E é para ouvir mesmo, porque se ele não ouvir, ele não vai cair fora. Agora, você não vai contar planos, estratégias, né? Aí outra coisa. Mas fora isso, a oração silenciosa, que oração silenciosa que nada? Você vai para um campo de batalha e vai ficar lá cochichando? Aí não. Não tem que ser assim não, senão você vai ser atacado. Então vamos lá. Vamos colocar aí as nossas finanças na mão do Senhor. E eu quero que você todo dia passe a orar. O desafio de oração desse mês é tudo voltado para a vida financeira. De acordo com o que você aprendeu, de acordo com o que você para estudar, tá lá. Hoje eu já coloquei um desafio gigantesco. A oração tem que ser estratégica na oração. Então você vai escrever quais são as suas maiores dificuldades no quesito finanças. Escreva em um papel. E quando você for orar, você comece a declarar como você quer ser. Comece a pedir ao Senhor, orar para que aquilo seja gerado. O primeiro trabalho que a gente tem é gerar. A raiz, ela dá mais trabalho. Então a gente tem que colocar nossa intencionalidade nisso, né? Então você pode orar ao Senhor. Ore ao Senhor todos os dias, colocando as suas finanças no altar do Senhor. Ore renunciando à mentalidade de escassez. E quando você perceber que você fica com piadinha, falando coisas que você já vai falando no automático, na mesma hora que você perceber, desligue essa palavra. A palavra, ela conecta. Aí você tem que desligar. Você começa a dizer, eu renuncio essa palavra que eu falei agora em nome de Jesus. Eu renuncio e eu declaro. Comece a declarar o contrário daquilo que você falou, tá? Até você romper com isso, tá? Então você vai eliminar, renunciar toda a escassez, toda a dívida, todo o principado, todo ataque de Urano, do príncipe da peça que vem para prender, para travar a sua vida financeira. E você vai declarar que você recebe sabedoria e provisão. Mas você vai fazer o que você precisa fazer.
Porque aqui não é automático, tá? Não existe libertação automática, é mentira de Satanás. Não existe libertação automática, tá? Tipo, algum preço, alguma semente precisou ser plantada. Perceba isso no nome de Jesus e profetize sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai amado, nesta hora, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus poderoso, Pai de misericórdia e de favor, Senhor. Aqui estamos, Pai Santo, nesta hora, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado. Agradecemos, Pai Santo, pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. E eu agora entro, Pai Santo, completamente protegida, blindada com toda a Tua armadura, Senhor, para clamar em favor desta mulher que está aqui nesta live. Deus eterno, eu declaro agora, Pai Santo, que toda essa conexão que o Senhor nos proporcionou, Senhor Jesus, é porque ela vai crescer, ela vai prosperar, juntamente comigo ela vai avançar em sabedoria, Pai Santo, e dessa forma, papai, ela vai viver segundo os teus princípios. Eu chego agora na tua presença, Senhor amado, para gerar essas palavras em oração, em intercessão, declarando agora, Pai Santo, que assim como a tua palavra diz, meu Pai amado, que se nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, nós também somos filhas tuas. Nós declaramos agora, nós estamos aqui sendo guiadas pela tua palavra, logo nós somos as tuas filhas. E se nós somos tuas filhas, nós temos privilégio, Senhor, porque o filho, ele tem privilégio, Senhor. O filho, ele tem direitos, nós temos direitos, e estamos aqui na tua presença agora declarando, meu Senhor amado, eu clamo agora, Paizinho, para que cada uma de nós sejamos guiadas pelo Espírito Santo de Deus em todas as nossas decisões, inclusive, papai, nas decisões financeiras. Meu Pai amado, vai tirando agora todo espírito de confusão, de impulsividade, ó Deus eterno, todo espírito que vem, Senhor amado, trazer bloqueio para que nós não avancemos. Em nome de Jesus, nos ensina, papai, a ouvirmos a tua voz, nos ensina, Senhor, a te responder. Eis-nos aqui, Senhor, nos ensina, meu Pai, assim como nós, como filhos, humanamente falando, reconhecemos a voz do nosso Pai e reconhecemos a voz da nossa mãe e conseguimos, meu Pai amado, entender quando os nossos pais estão nos dando decisões, direções assertivas, se o nosso coração estiver voltado para a obediência, Senhor. Eu declaro que os nossos corações estão voltados para a obediência, ainda que nós vejamos, Pai Santo, frutos de um tempo de um plantio errado, por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa, Senhor amado, da ignorância, Senhor. Ah, meu Pai amado, Deus eterno, quantas coisas, Senhor amado, nós fizemos, Pai, ó Deus, e trouxemos como consequência hoje tantas coisas provenientes de uma ignorância, Senhor, de uma desorganização, de uma falta, Pai amado, de entender o teu padrão, a tua mente, Senhor, meu Deus, mas nós rompemos com isso hoje. Nós sabemos, Senhor, que é muito trabalhoso, mas nós iremos persistir, perseverar. Ó Deus eterno, se o inimigo vem, Pai Santo, com força contra nós, nós é que vamos resisti-lo. Ele não vai resistir e ele vai cair por terra, pelo poder e pela autoridade do nome santo de Jesus. Deus eterno, eu clamo agora pedindo ao Senhor sabedoria, papai, para que todas nós possamos administrar os nossos recursos de maneira, Pai amado, que honrem o Senhor acima de todas as coisas. Oh, Pai amado, eu repreendo agora toda armadilha do devorador, todo espírito de escassez e de miséria. Eu oro agora declarando que o Senhor nos dá a visão aberta agora, visão clara, estratégia, inteligência, para nós prosperarmos de forma justa e alinhada com a tua vontade. Eu clamo agora, Pai amado, por renovo espiritual nesse tempo profético, desse mês bíblico pelo qual nós estamos vivendo, Senhor, um tempo de crescimento, um tempo de renovação e de provisão, Senhor, assim como as árvores absorvem a água para frutificar, Pai amado, que as nossas vidas também sejam nutridas pela tua palavra poderosa, Senhor amado, e que nós possamos frutificar para glorificar e adorar o teu santo nome. Nós tomamos posse agora, Senhor amado, de todas as bênçãos desse tempo, Pai Santo, que o Senhor já libera sobre nós. Nós abençoamos agora as nossas finanças para que sejam prósperas e abençoadas, meu Senhor. Nós declaramos agora crescimento exponencial, restauração em todas as áreas das nossas vidas. Rejeitamos agora toda estagnação, toda preguiça, toda procrastinação, todo medo. Rejeitamos agora e recebemos agora o renovo espiritual do céu e financeiro. Meu Deus, como está escrito na tua palavra, Senhor, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18.
Nós tomamos posse agora, Senhor, dessa promessa, que as nossas mãos sejam prósperas, meu Pai amado, que nossos negócios frutifiquem e que nada nos falte, pois somos filhas do Rei, nós somos rainhas, nós somos princesas do Senhor. Meu Pai amado, agora, Pai, eu te peço agora, sela agora, Pai amado, essa palavra sobre as nossas vidas, sela agora, Pai querido, essa intercessão, essas palavras sobre a vida dessa mulher que está vendo esta live agora, e está vendo a gravação, Senhor, não importa o tempo, eu declaro agora ativado, Senhor Jesus, nas cortes celestiais, que esta oração, que este clamor, que esta live ecoará pelos portais da eternidade, e não importa o tempo, não importa quantos anos depois, Senhor amado, se alguém acessar esse conhecimento, meu Pai, vai receber uma unção, Pai, vai entender que essa unção, Pai, não vai ser retirada, meu Pai, porque o Senhor é o Deus, Pai Santo, de palavra, e palavra, Pai amado, é princípio, palavra, Pai amado, é eternidade, palavras, elas são eternas. Eu declaro isso, Pai Santo, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é justa, ela é poderosa. Nós tomamos posse agora, estamos prontas para crescer, para administrar, Pai amado, as nossas finanças com inteligência. Nós estamos prontas, Senhor, para viver a plenitude da tua provisão, Senhor. Eu declaro agora, Pai amado, nesse primeiro dia da semana, meu Senhor, que esta semana será marcada por testemunho de provisão. Eu declaro isso e profetizo em nome de Jesus. Esta semana será marcada por testemunho. Testemunhos já serão contados, testemunhos de provisão, de bênção, de transformação, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, gerando das cortes celestiais salários sendo aumentados. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. Eu profetizo que estratégias virão, que ideias virão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e essas ideias, elas vão fazer você sair desse lugar que você está, de zona de conforto, e você vai avançar para prosperar, entendendo que é o fazer também, que faz parte de todo o processo. Quando você entende quem você é, você faz, você serve, você aplica, para que você possa ter o exponencial no Senhor. Eu profetizo isso, Pai, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu declaro, Pai, e desde já eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso, meu Senhor. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigado, eu te dou graça por tudo, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém, amadas. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E se você crê nessa oração, tome posse em nome de Jesus, tá? Diga aí, ó, eu recebo essa provisão da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Leia a palavra, medite na palavra, coma na palavra, viva a palavra, tá? Seja, ó, completamente dominada pela palavra do Eterno. A palavra, ela é eterna, ela gera vida. Amadas, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e até amanhã na nossa live, se assim o nosso bom